Atenção, imigrantes! Esse é o vídeo mais importante que já fiz até hoje aqui sobre assuntos de imigração. Hoje, 16 de julho, Portugal decide o futuro de muitos imigrantes. Tanto os que já estão aqui em Portugal e os que ainda estão no seu país de origem. Não se trata de uma pequena alteração, mas sim de modificações que irão impactar de forma nunca vista em todo o cenário de quem escolhe Portugal para viver. Mas o que pode mudar a partir de hoje, ou a partir do dia 16 de julho, se você está assistindo depois? O primeiro ponto, o que eu considero o mais sensível, é a criação da unidade de estrangeiros e fronteiras especializada em atuar dentro do país para identificar e expulsar quem esteja ilegalmente em Portugal. Muitos acham que essa é uma história para inglês ver, mas eu penso de uma forma diferente. O governo atual viu o Partido Chega crescer de forma substancial, empurrado por uma população que levantou a bandeira de controle de imigração para manter a cultura e os costumes portugueses intactos. Logo, sob minha ótica, haverá sim atos e operações visando identificar imigrantes que estejam sem o seu processo de legalização iniciado e teremos sim medidas de afastamento. Serão para todos? Acho muito difícil. O governo e a nova unidade não terão capacidade e estrutura para afastar todos que estejam ilegais. Porém, é nítido que quem desejar permanecer em Portugal sem estar num processo de legalização assumirá o risco de ser um dos que serão afetados. Deveras, discordo da opinião que será uma medida para inglês ver, pois se você que está ilegal for pego, será você que sofrerá as consequências. Ah, mas Portugal está agindo de forma ilegal? Na verdade, não. Praticamente todos os países europeus, com pequenas exceções, agem dessa forma. Mas não é só isso. Se você for identificado que está de forma ilegal aqui em Portugal, você terá uma sanção se desejar voltar ao seu país de origem e solicitar um pedido de visto. O governo aceitou introduzir na lei que quem estiver entrado ou permanecido de forma ilegal em Portugal terá o visto recusado automaticamente e impedido de entrar no país por até 5 anos. Vejam que o prejuízo para quem escolher continuar ilegal aqui em Portugal será enorme, pois uma vez que você esteja impedido de entrar no país, correrá o risco de ser impedido de entrar talvez em outros países também. Mas agora vamos para o visto mais solicitado pelos brasileiros e acredito que por outros cidadãos também. O visto de procura de trabalho, ele mudará de nome e passará a ser chamado de visto para procura de trabalho qualificado. Ele deixará de ser um visto que pode ser solicitado por qualquer um sem qualquer qualificação profissional ou acadêmica. Ele será um visto dedicado a um público que possua qualificação, que ainda não sabemos quais, pois a lista de profissões ainda não foi divulgada pelo governo e quanto aos pedidos que já estão em tramitação, fiquem tranquilos que não devem ter nenhum tipo de alteração ou qualquer impacto. Então, se você está com seu pedido em tramitação de solicitação de visto de procura de trabalho, não deve e não pode sofrer algum problema para obter o seu visto. Agora, se você ainda não iniciou, você está no seu país de origem, você deve sim aguardar para ver quais são as profissões que serão divulgadas pelo governo e, se não se enquadrar, escolher outro tipo de visto. Vamos agora para a residência da CPLP, que é a residência que muitos brasileiros solicitam. Sabe aquela história que brasileiro poderia entrar como turista e aqui ficar, que o seu amigo, parente viu e lhe disse, venha que aqui você se legaliza? Isso vai acabar. Não terá oportunidades de pedir a residência da CPLP para quem entrar em Portugal como turista. Se assim o fizer e passar dos 90 dias de turismo, quando sair do país, a AIMA irá lhe notificar que permaneceu de forma ilegal e irá sim impedir que você solicite um visto, pois estará inscrito no sistema. Então, por isso que o prejuízo é muito grande para quem decide ficar como ilegal aqui em Portugal. Não fique correndo esse risco. Dentro do escritório, nós temos muitos casos que já conseguimos sim fazer todo o processo de legalização. O cliente já está com sua autorização de residência da CPLP. E eu vou dizer mais: você está legalizado aqui no país, muda tudo para você. Você vai conseguir ter acesso a tudo que um cidadão poderá ter. Então não fique ilegal, não fique esperando a benevolência do governo. Se você
tem oportunidades de se legalizar, corra atrás. Porque se você ficar ilegal, você vai ter prejuízos, poderá ser sim expulso, deportado e também poderá ficar impedido de voltar a Portugal por um período de 5 anos. Veja que todo um histórico, todo um planejamento será jogado janela fora se você ficar ilegal aqui. Então, corra atrás para que você possa sim permanecer no país. Também temos mudanças no reagrupamento familiar, mas eu vou falar aqui de forma bem breve, porque ele exige, sim, um vídeo dedicado. O reagrupamento familiar, ele terá modificações significativas. A primeira é com relação que quem está em Portugal, por exemplo, eu cheguei com visto aqui em Portugal, obtive minha autorização de residência, para eu poder reagrupar os meus familiares, eu terei que esperar 2 anos. Eu não poderei reagrupar todos os familiares. Eu somente poderei reagrupar os familiares que tenham entrado comigo que forem menores de idade, meus filhos, por exemplo. Agora, se minha esposa entrou comigo sem um visto e eu quero reagrupá-la, eu não poderei reagrupá-la, mesmo que eu espere 2 anos, pois a legislação é implacável nesse sentido. Então, para os adultos, os ascendentes que desejam imigrar aqui para Portugal, o melhor é solicitar um visto para não correr o risco de ficar ilegal no país. Quando decidir ir para o país de origem, receber uma notificação que estava ilegal pelo período, porque eles vão ter esse controle, para quem está chegando em Portugal sabe do sistema que foi implantado, e aí não conseguirá vir para Portugal. Então imagina só, eu disse que vou falar brevemente, mas eu vou falar um pouco mais aqui. Regrupamento familiar é um dos temas mais sensíveis que teremos mudanças, pois é nítido que principalmente os brasileiros, quando imigram aqui para Portugal, eles solicitam um visto de procura de trabalho, a esposa solicita um visto de procura de trabalho, normalmente dentro da assessoria nós não fazemos solicitação de visto somente para um adulto, sempre falamos para solicitar vistos para todos os adultos e para os menores depois serem reagrupados. Mas com a nova mudança, o cenário modifica muito. Porque mesmo que o casal peça vistos, e sejam qualquer um deles, e quando eu falo vistos, por exemplo, de procura de trabalho, eles entrarão no país, os filhos entrarão no país e não poderão ser reagrupados se não também tiverem visto de acompanhamento familiar, que não se encaixa no visto de procura de trabalho. Nós temos mudanças significativas que ainda teremos que esperar na prática para ver como que será o impacto com relação às solicitações. Mas uma certeza eu tenho, eu vou fazer um vídeo melhor explicando sobre reagrupamento familiar, porque ele merece sim, e é muito importante nós esperarmos para poder fazer um vídeo mais completo. E quando eu falo esperar, não é no sentido de esperar acontecer, mas sim porque tem muito impacto e é muito provável que teremos sim uma indagação considerável de todas as associações e de todos os sistemas com relação à Europa, porque a Europa protege a família, para a gente poder dar uma posição aqui um pouco mais concreta. Mas fechando esse vídeo com relação ao regrupamento familiar, para você entender melhor, se eu solicito um visto, venho com minha esposa e com meu filho, o meu filho, para eu poder reagrupar, terei que esperar 2 anos. A minha esposa não poderá ser reagrupada. Somente terão essas exceções se eu vir com visto de altamente qualificado, se eu vir com visto de investidor, que é o famoso Visa Golden, né? E qualquer outra hipótese, não. Então, por exemplo, se eu chego no país com visto de trabalho, visto D1, eu não poderei reagrupar minha esposa se eu não pedir já para ela um visto de acompanhamento familiar. E aqui tem um detalhe importante. O visto de acompanhamento familiar, ele não deixará de existir, ele continuará existindo. Por isso que é muito importante, a partir de agora, a partir do início da legislação, você que tenha vontade de imigrar aqui para Portugal, porque o país continua sendo um país maravilhoso, você deve impreterivelmente solicitar um visto de residência para toda a sua família, para que você não fique correndo riscos, para que você não esteja ilegal e você tenha um apoio jurídico adequado para escolher qual o visto que será aplicado para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui foi muito mais uma informação, foi muito mais um repasse de tudo, mas eu pretendo fazer um vídeo mais completo, detalhado, mas tem que esperar um pouquinho mais,
para que a gente possa fazer por fases, por dedicação para cada etapa dessas modificações. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like e siga por aqui.